Olá pessoal, estamos aqui na nossa primeira aula da Maratona Confeitaria, então eu queria dar boas-vindas a todos vocês. Eu gostaria também de estar falando das mudanças da Scrap Mix que está vindo por aí. Como eu já disse, a Scrap Mix está se tornando Brasil mais doce, mas a forma como eu passo o conteúdo para vocês, como eu ensino, continua a mesma. Então a metodologia Scrap Mix permanece igual, intacta. E o diferencial dessa metodologia é ensinar vocês, que vocês aprendam a empreender. Eu digo sempre para os meus alunos que não adianta eu ensinar a fazer um bolo, ensinar a fazer um doce, se eu não ensinar a sobreviver com ele. Então essa é a nossa intenção. Então ao final dessa maratona, vocês não só vão conseguir fazer um bolo perfeito, né, ter a tranquilidade de pegar uma encomenda com a certeza de que vai entregar um bolo legal, um bolo gostoso, um bolo bonito, mas também aumentar a renda com isso, conseguir empreender, conseguir, quem sabe aí depois estar crescendo, estar abrindo uma empresa, né? A gente começa trabalhando em casa, mas depois a gente começa a crescer e às vezes, por que não ter uma confeitaria? Essa é a nossa intenção. Então, além de ensinar os doces, além de ensinar o bolo, a gente também vai estar ensinando, falando um pouquinho sobre gestão, um pouquinho como a gente faz essa venda, né? Eu vou estar, apesar da gente estar tendo uma aula aqui em grupo, vocês vão perceber que vocês vão estar tendo um atendimento individualizado, porque essa também é a base da nossa metodologia. Tá? Então é o aprender a empreender, é o atendimento individualizado, é o ensinamento de todo o processo sem segredos nenhum. Vocês vão entender, vocês vão sair no final dessa maratona com a certeza de que vocês vão conseguir pegar uma encomenda, começar a trabalhar com a confeitaria e entregar cada vez mais doces e bolos aí, cada vez mais lindos, mais gostosos e crescendo junto com a gente. Que a gente quer estar do lado de vocês, tá bem? Então, para a aula de hoje, a gente vai estar falando aqui sobre o bolo perfeito. Alguém aí, por um acaso, já fez o bolo, pegou uma receita, ficou maravilhosa a receita, e aí, quando foi fazer de novo uma segunda vez ou uma terceira vez, não saiu do mesmo jeito, o bolo não cresceu. Então, essa aula de hoje nós vamos ensinar, vamos tirar essa agonia que a gente fica, poxa, por que dá certo, por que dá errado? Nós vamos entender aonde pode dar errado e não cometer esse erro, ficar atento para também o bolo sair sempre perfeito, sempre do mesmo jeito, tá? Eu trouxe para vocês aqui uma receita da massa escaldada, que eu gosto muito, porque é uma massa que ela é fofinha, ela é saborosa e é uma massa firme. Para quem faz bolo, que tem que fazer entrega para o translado, ela é uma massa firme, que te dá mais segurança no transporte, tá? Para fazer essa massa, eu vou precisar de 400 gramas de farinha de trigo de qualidade, vou precisar de 270 gramas de açúcar refinado, 6 ovos, 15 gramas de fermento químico, 50 gramas de margarina, uma pitada de sal e 240 ml de leite, tá? E agora vamos começar a ver aonde começa a dar o problema no bolo, aonde que pode dar certo ou dar errado. Eu vou explicar cada item, o que ele influencia no bolo e por que às vezes dá problema. Então nós vamos começar com a farinha. A farinha é uma farinha de boa qualidade, tá? Farinha tipo 1, que eu gosto de usar a Vilma, mas vocês podem usar a que vocês tiverem preferência, desde que seja tipo 1, né? Que é a farinha 000, essas que a gente encontra no supermercado mesmo, tá? É importantíssimo o peso, tá? Uma das coisas que normalmente faz o seu bolo dar errado é medida. Se eu tenho medida de xícara, eu tenho que ter aquela medida de xícara padrão para poder estar medindo os bolos. Ou então eu vou pesar em gramas, eu prefiro gramas, que gramas não tem erro, tá? Então, primeiro, cuidado, medida. Segundo, farinha de boa qualidade. E terceiro, farinha que não tenha fermento. Porque quando eu compro o pacote da farinha, aquele fermento, ele tá não sei
esconde no pacote. Então, se eu posso pegar uma parte que pode ter mais ou menos fermento. Então, é melhor você comprar farinha sem fermento e pesar o fermento à parte, porque aí você vai colocar a quantidade de fermento exata para aquela quantidade de farinha, ok? Com relação ao açúcar, eu preciso de açúcar refinado, principalmente porque eu vou bater a clara e agregar o açúcar, e quando eu coloco açúcar cristal, por causa da densidade, ele começa a desmanchar a clara. Então tem que ser o açúcar refinado. Ovo, ele tem peso, tá? Então, o que que acontece? Quando na confeitaria se fala em ovo, o ovo ele tem que pesar, em média, 60 gramas. E dessas 60 gramas, 35 gramas é de clara. E isso é fundamental, porque é a clara que vai deixar o meu bolo fofinho e fazer ele crescer, tá? Então, o que que eu vou fazer? No caso aqui, eu vou separar clara e gema. Então, eu tenho que ter 6 ovos. Se eu te disse que eu tinha 35 gramas de clara, eu vou fazer 6 vezes 35, que vai dar 210. E eu vou separar a clara e pesar, tá? Se por um acaso eu pesei lá, deu 190 gramas, né? Ou 195 gramas, eu vou abrir um outro ovo, vou tirar a clara, separar e vou completar até chegar a 210 gramas. Aquela gema que sobra do ovo, né, do ovo que eu abri para completar a clara, eu posso utilizar no bolo ou não, tá? Se colocar no bolo não tem problema, mas se quiser fazer um doce ou outra coisa com ela, também não tem problema, tá? Então, eu já até separei aqui a clara e a gema. No caso aqui, eu tô fazendo meia receita, porque eu vou fazer uma forma de 15 centímetros de diâmetro. E para isso, eu preciso de meia receita só. Então, o que que eu faço? Eu vou pegar a balança, colocar aqui, para ver se vocês enxergam. Eu vou pegar a balança, vou pegar um potinho, deixa eu pegar um potinho aqui. E vou pesar. Ó. No caso aqui, como é meia receita, teria que dar 105 gramas. Deu 103. Mas como a diferença é pequena, eu não preciso abrir um ovo para poder completar, tá? Se der uma diferença até 10 gramas, não precisa. Acima de 10, você vai abrir e vai colocar mais uma quantidade de clara até completar, ok? Com relação ao leite, tem que ser leite integral. Eu preciso da gordura do leite, tá? Fermento, eu não faço objeção ao fermento, tá? Qualquer fermento, pra mim, é muito tranquilo de trabalhar. A única ressalva que eu falo, se você vai fazer um bolo, que você bate muita massa e o seu forno é pequeno, primeiro vai entrar uma forma e depois você vai colocar outra forma, depois que o bolo assar, você vai entrar com a outra forma, aí eu aconselho a usar o Dr. Oetker. Tá? Porque ele é um fermento que ele só funciona dentro do forno. Então, o seu primeiro bolo que ficou assando vai ter o mesmo resultado do segundo bolo que entrou depois, ok? Margarina. A única coisa que eu tenho a dizer, que o pessoal me pergunta é, se a receita pediu margarina, vai usar margarina. Se pediu manteiga, vai usar manteiga. São gorduras diferentes e dão resultados diferentes, tá? Normalmente a manteiga deixa o bolo mais denso, mais encorpado, e a margarina deixa o bolo mais leve, ok? Então, vamos começar a fazer o nosso bolo. Eu vou primeiro colocar as claras. Já vou batendo as claras. Começa a bater, eu já coloco a pitada de sal. Essa pitadinha de sal, ela é mais para dar consistência para a clara receber a farinha, tá? Então, assim, Patrícia, esqueci do sal. Não tem problema, tá? Ela só vai deixar a clara mais firme para receber o açúcar, a farinha e não dar aquela aguinha no fundo, ok? Mas, sem problema se receber. Ó, se esquecer, desculpa, tá? Se não esquecer, não colocar, vai dar certo o seu bolo. Ela não vai influenciar no resultado do bolo, ok? Mas faz ficar clara em neve mais rápido, tá? Outra questão é cheiro de ovo. Para quem se incomoda com cheiro de ovo, para ter a garantia de que não vai dar o cheiro de ovo, deixe a clara
deixar batendo pelo menos 5 minutos. Depois que a gente acrescentar as gemas, aí deixa batendo mais 3 minutos, um total aí de 8 minutos, tá? Isso também faz tirar o cheirinho de ovo do bolo. Ou se quiser acrescentar também 10 ml de baunilha. Nossa clarineve, ó, já tá aqui em ponto de neve. Pode mostrar aqui pra mim, ó. Vai chegar um pouquinho pra vocês verem, ó. Em ponto de neve. Aqui, ó, eu começo a colocar a gema uma a uma. Não precisa nem desligar. Opa, caiu as duas. Caíram as duas. Né? Aqui eu já coloquei uma a uma. Então, assim, deixo batendo aqui mais 3 minutinhos. No caso aqui eu tô batendo rápido, porque pra aula agilizar, senão fica muito tempo. Mas vocês em casa, colocou a clara, né? Vocês em casa vão colocar a clara, vai bater durante 5 minutos, colocou a gema mais 3 minutinhos, ok? Aqui agora eu já vou acrescentando o açúcar. Pronto. No momento que eu acrescentar açúcar, enquanto bate, eu já vou esquentar o leite com a manteiga, tá? Amonar, pode ser no forno mesmo, no fogo mesmo, aliás, no fogão. Pode colocar no fogão mesmo. Começou a ferver, dar aquelas bolinhas em volta, pode desligar. Não precisa deixar ferver, não. Se ferver, não tem problema, mas não é necessário. Eu preciso derreter a manteiga, tá? Enquanto esquenta ali, eu já paro aqui, porque daqui pra frente eu já não mexo mais com a batedeira. Aqui eu já vou utilizar o fouet ou a colher. Ok? Já esquentou meu leite aqui também. Ó, reparem que a manteiga já tá derretidinha. Aqui agora eu já não uso mais a batedeira. Já vou até tirar ela daqui. Eu vou acrescentar o leite. Vou colocar a farinha e o fermento peneirados, tá? Pra poder, a farinha, ela fica mais levinha quando a gente peneira, e aí o nosso bolo fica também mais fofinho, mais leve. Então, já aproveito aqui, ó, já passo os dois. Prontinho. Vou vir com o fouet ou uma colher e vou mexer a massa, ó, de baixo pra cima, bem de levinho. Por quê? Se eu bater rápido demais ou bater lá na batedeira, na hora que a farinha entra em contato com a umidade aqui, com o leite, né, com a clara e a gema também, se eu bater muito forte, muito rápido, eu desenvolvo o glúten da farinha. E aí, o meu bolo fica pesado. Fica um bolo parecendo que encroou, tá? Não fica levinho, ó. Vou misturando até homogeneizar. Vocês vão ver que fica uma massa maravilhosa, ó. Vai misturando. Uma dica legal. Para quem quiser fazer essa massa aqui de chocolate, é só no caso assim, como são 400 gramas de farinha, você vai tirar 100, vai colocar só 300 gramas de farinha e vai acrescentar 150 de cacau em pó, tá? Aí você vai ter a massa de chocolate, que é fabulosa também. Ó, massa pronta, já homogeneizou tudo. Olha só que massa, gente. Olha, super cremosa, ó. E rapidinha de fazer, viram como que ela é facinho de fazer? E o cheiro, vocês não conseguem sentir daí. Mas quando a gente acrescenta o leite com a manteiga, sobe um cheirinho tão gostoso da massa. Ó.
Agora eu vou passar para a forma. Eu sempre trabalho com duas formas. Duas de 15, duas de 20, duas de 30. Sempre trabalho com duas. Primeiro porque eu ponho uma massa mais... não coloco ela tão alta. E aí ela assa por igual. Ela assa melhor. E depois na hora de prensar, eu vou mostrar para vocês por que é legal fazer com duas formas. Para na hora de prensar o bolo ficar todo certinho, tá? Então, a gente vai acrescentar aqui agora, vai colocar a massa, vou pegar a colher. A forma, eu já deixo preparada, ó. Eu pego um papel manteiga, coloco o fundo da forma, risco e coloco assim 1 centímetro a mais, tá? Aí, venho aqui na forma, ó, coloco no fundo, venho com a unha, forçando as quinas, para eu ter a quina perfeita. E aí é só o papel manteiga. Não precisa passar manteiga, não precisa untar nem nada, tá? Aí agora eu vou dividir a massa nas duas formas. Não precisa ser olho de santo, tá? Mas o ideal é que a massa fique um pouquinho acima da metade. Nem para mais, nem para menos. O que a gente fala assim é que é mais ou menos o que? Uns 3/4 da forma, assim. Eu coloco da metade para cima. Se chegar na metade já é tranquilo, tá? Mas não menos que a metade, não muito mais do que a metade. Ok? Então, ó. Agora, esse aqui vai pro forno. Eu deixo no forno, o meu aqui no caso, fica 200 graus. Eu não pré-aqueço o forno e durante 40 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o forno, tá? O meu aqui, 200 graus. Quem pré-aquece, vai pré-aquecer o forno, normalmente 180, dá em média uns 40 minutos mesmo, tá? Então, o resultado vai ser esse aqui. Tá? Então, ó, isso aqui depois de assado, olha a massa, gente, como que ela fica fofinha. Olha, olha aqui. Bem fofinha, bem macia, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar papel manteiga, gira todo, ó. Depois de girar, retira e pronto, tá? Quando retirar do forno, vai deixar esfriar, tá? E para desenformar, desenforma com ela ainda quente. Não assim que tirou o forno, mas assim que consegue segurar na forma, já solta o bolo, porque ele fica mais fácil de soltar. A gente agora vai fazer o recheio e a calda e depois a gente começa a prensar o bolo. Mostro como prensar o bolo, tá? Então, ó, para a calda, eu gosto de fazer uma calda que ela é de cravo e canela, ok? Porém, eu preciso de adaptador. A calda, ela é de cravo e canela. Porém, calda você pode escolher a sua. Tem gente que gosta de calda de leite condensado, calda de mistura água com leite condensado. Tem gente que gosta de laranja. Tem gente que gosta de colocar maçã, tá? Vocês vão ver na internet várias receitas de calda, tá? Essa aqui eu uso assim, ó. 1 litro de água, eu coloco 135 gramas de açúcar, tá? Pode ser refinado ou cristal. 2 canelas em pau, tá? Só que tem que ser assim, ó, 3 dedinhos, tá? Uma canela maiorzinha. 2 canelas em pau e 5 cravinhos da Índia, tá? Isso aqui eu coloco pra ferver. Deixa eu deixar aqui.
Vou colocar aqui para ferver. O que acontece? Assim que ferver, eu retiro o cravo e a canela e abaixo o fogo e deixo fervendo por mais 10 minutinhos. Prontinha a minha calda, ok? Já para fazer o meu recheio, eu vou estar contando um segredo aqui que é o brigadeiro Scrap Mix. Para fazer o brigadeiro Scrap Mix, eu uso uma lata de leite condensado e 2 caixinhas de creme de leite, tá? Leite condensado, o que vocês de preferência. Eu gosto muito do Italac, que é o que mais aproxima ao leite moça pra mim, tá? Piracanjuba, Semil, são leites condensados que eu gosto, não são muito doce e facinho de fazer o recheio. Mas o segredo tá aqui, ó. Porque quem faz brigadeiro, normalmente, ou usa o cacau 50% ou o cacau 100%. Eu faço uma misturinha. Eu coloco o cacau, eu coloco aqui, ó, 40 gramas de cacau 50% e coloco 20 gramas de cacau 100%. Por quê? Porque aí ele não fica aquele nem doce demais e nem amargo demais. Então, para quem é formiguinha, gosta da coisa mais docinha, gosta desse brigadeiro. E para quem gosta mais do amarguinho, gosta desse brigadeiro também. Então eu agrado gregos e troianos. E eu uso essa receita até para fazer brigadeiro de enrolar, tá? O pessoal ainda me pergunta e fala assim, nossa, mas brigadeiro de enrolar, 2 caixinhas de creme de leite dá ponto? Dá ponto, gente. Mais pra frente, hoje, eu vou fazer o ponto de recheio, que eu vou mostrar pra vocês, que é o ponto que eu chamo de ponto do azinho. Mas mais pra frente, eu vou fazer uma aula aí só de pontos de brigadeiro e vou postar aí pra vocês, tá? Mais pra frente a gente vai colocar os pontos dos brigadeiros, tá? Hoje aqui eu vou fazer o ponto, até pelo tempo, só chegar até o ponto do recheio, que é o que eu chamo ponto do azinho. Por que ponto do azinho? É quando eu tento desenhar uma letra A superfície, e ela fica, tá? Por enquanto aqui, ó, se eu tentar desenhar a letra A, não vai dar nada. Não vou conseguir desenhar a letra A, ela não vai permanecer, tá? Se quiser, pode chegar aqui, ó, mostrar pertinho pra vocês, ó. Se eu tentar desenhar uma letra A aqui, nada acontece, ó. Tá? Então vai ter um momento, na hora que começar a ficar mais grossinho, eu vou aproximar para vocês de novo, para vocês verem, para a gente enxergar o ponto, que é esse ponto da letra A. Então o que acontece? Primeira coisa que eu fiz aqui, quando eu coloquei o leite condensado e o creme de leite, eu bati com o mixer para homogeneizar. É bom bater para não ficar aqueles carocinhos do creme de leite, da gordura do creme de leite, tá? Quem não tiver o mixer, pode bater no liquidificador, com a batedeira, tá? O importante é ele ficar bem lisinho, pode bater até com a mão, não tem problema. Eu bato com o mixer que é mais rápido, mas o importante é ficar bem lisinho. Na hora que coloco o leite condensado e o creme de leite, homogeneizar antes de vir esquentar, porque depois que esquenta, complica um pouquinho fazer ele ficar lisinho e começa a dar pelotinha. E essa pelotinha, na hora que a pessoa come, não é legal, ok? Então a gente vai fazendo aqui até dar um cremezinho. Uma outra dica legal do brigadeiro, você pode também fazer o brigadeiro branco e saborizar com a pasta saborizante, tá? Tem vários sabores, pasta saborizante. Eu gosto muito da pasta blend, tá? E tem outras, tem Unica, Fabre, várias pastas legais também. E com vários sabores, maracujá, limão siciliano, frutas vermelhas, tá? Isso é legal, porque assim, entre colocar o suco da fruta, por exemplo, eu vou fazer um brigadeiro de maracujá. Se eu colocar o suco da fruta, né, do maracujá, ele estraga muito rápido, né? Ele começa a talhar. Então é melhor colocar a pasta saborizante, porque ela tem conservante, né? Ela é uma geleia da fruta, então para conservar é melhor. Lembrando que normalmente a gente faz o bolo uns 3 dias antes de entregar, a gente não faz no dia. Então
ter esse tempinho aí para conservar, e a gente não sabe também como é que a pessoa, o translado, se ela deixa no sol, se não deixa, então a gente tem que tomar alguns cuidados aí com relação ao recheio. Então eu até falo, pessoal, recheio de fruta eu evito muito. Morango, eu prefiro fazer a geleia de morango. Eu não gosto de fazer o morango in natura. Quando eu faço, eu já aviso pro cliente, ó, tem que comer hoje, né? Entreguei hoje, come hoje. Amanhã eu já não garanto. Eu já aviso pro cliente, porque se o bolo estragar, depois ele não vai brigar comigo, certo? Porque o morango, o abacaxi, essas frutas assim in natura, estraga muito rápido. Coco, né? Tem gente que gosta de usar o coco ralado, né? In natura, em vez de comprar o pacotinho de coco, ralar o coco, isso faz azedar muito rápido. A mesma coisa para calda. Tem gente que gosta de usar guaraná. Não pode, tá? Pode escolher várias caldas aí, mas guaraná não é legal. Também faz azedar muito rápido. Então, ó, o primeiro ponto que a gente vai mostrar aqui é o ponto do azinho. É o ponto do azinho que eu vou desenhar a letra A inteira. Esse ponto eu gosto de usar para bolo no pote, para uma coisa que eu queira mais cremoso, o recheio, tá? Aí vai ter um segundo ponto que nós vamos passar por ele aqui, que é um que eu começo a desenhar a primeira letra do azinho, mas eu não desenho a segunda. Esse ponto é o ponto do recheio para bolo que eu gosto de usar, tá? Depois desse ponto tem um terceiro que eu já não consigo desenhar nem a primeira letra, nem a segunda, nem a primeira perninha, aliás, do azinho e nem a segunda. Esse ponto é legal para quem quer fazer um naked cake e quer fazer aquela camada, ou aquela camada de recheio mais grossa, que fica ali um dedo. Aí é bom fazer esse recheio mais firme, para ele aguentar o peso do bolo sem sair do lugar. Porque se fizer um recheio muito mole, na hora o peso do bolo vai pesando e o recheio começa a sair, ficar escorrendo, tá? E o próximo, e também esse recheio, esse terceiro ponto é bom também para bico de confeitar. Quem quer decorar o bolo com bico de confeitar, esse também é legal. E o próximo recheio é o de brigadeiro. Então, ó, a nossa calda aqui já está fervendo. Pode aproximar aqui para mim. Ó, enquanto ela ferve aqui, eu vou desligar só um pouquinho para ficar fácil de eu conseguir tirar o cravo e a canela, ó. Então, ó, retiro o cravo e a canela todinho, ó, todos os cravinhos. Eita, que um aqui agora vai me dar banho. Peguei. Caiu, mas eu peguei. Tá? Então, ó, retirei todos os cravinhos. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar novamente, só que no fogo mais baixo. E vou deixar aqui fervendo durante 10 minutinhos. Enquanto isso aqui, ó, já pode mostrar meu brigadeiro. Diminuir aqui um pouco, ele começou a ferver. Se eu desenhar a letra A, ó, ela ainda não tá ficando, ela some. Então, eu vou mexendo aqui até a letra A ficar na superfície. Ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Sem parar de mexer, não pode parar, porque senão gruda o fundo. Mais uma vez, ó. Já tá aparecendo a letra A, ó, eu consigo desenhar ela todinha. E ela fica aqui na superfície, ó. Aí vai chegar um momento em que eu não consigo mais desenhar a segunda perninha. Eu só consigo desenhar a primeira. Esse momento eu já vou desligar o forno, que é o ponto do meu recheio.
Estamos quase lá, desenhando mais uma vez, ó. Olha aqui, ó. Eu tô desenhando e já corta, olha só. Tá vendo? Consegue mostrar? Tá dando pra ver? Deixa eu virar um pouquinho, ó, pra vocês verem, ó. Eu desenho a primeira, mas a segunda não vai, ela corta, ó. Eu não consigo desenhar a segunda, tá? Então, esse aqui é o ponto do brigadeiro, tá? Enquanto isso, vou deixar só mais um pouquinho e vou falando do forno, rapidinho aqui que eu esqueci de falar. Então, o meu bolo tá assando ali 40 minutos. Forno, gente, cada um tem o seu. Vocês vão ter que testar. É difícil eu falar, não, deixa aí 40 minutos que vai dar certo. Porque tem forno que é mais fraco, tem forno que é mais forte. Então, vocês vão ter que testar mesmo a massa e ver. A dica que eu posso dar é que o forno, ele tem que assar um bolo, mais ou menos até 20, 25 centímetros de diâmetro, em 40 minutos, tá? Se ele estiver demorando uma hora e meia para assar, porque o forno é fraco. Aí, ou você vai ter que pré-aquecer o forno antes de colocar o bolo, ou você vai ter que aumentar a temperatura. Eu tinha um forno que eu tinha que colocar 230 graus para eu conseguir um bolo legal, tá? E se o forno já for forte demais, eu aconselho a não pré-aquecer. Eu já tive também um forno que era muito forte, então o que acontecia? Ele começava a queimar meu bolo na beirada, porque ele era muito forte, e aí o meio ficava cru, porque não dava tempo do calor chegar até o meio. Então o que eu comecei a fazer? Parei de pré-aquecer e aí começou a dar certo, tá? Então essa é uma dica do forno que eu posso passar para vocês. E aí é testar, cada um testar o seu, qualquer dúvida, tá perguntando, a gente vai estar respondendo. Se for preciso, alguma coisa que estiver dando muita dúvida, a gente faz uma aula ao vivo, né, para estar tirando essas dúvidas, tá esclarecendo e a gente vai resolvendo e vai assessorando vocês nas dúvidas, no que precisar. A gente vai e assessora, faz assessoria, né? E se precisar, a gente vê aí como é que a gente faz no decorrer. Por enquanto, essas lives vão estar... live não, né? Que eu tô acostumada com a live. Essas aulas, as primeiras, vão estar aí no YouTube. Até então, a nossa intenção da terceira em diante tá colocando no IGTV, né? A gente vai colocar... Está colocando? Não, né? A gente vai colocar no IGTV. E se der tudo certo, mas pode ser que tenha alguma mudança, porque as coisas vão mudando, as mídias vão mudando. Se mudar, eu também aviso a vocês, tá? Então, ó, recheio pronto. A calda aqui poderia ficar mais um tempinho, tá? Vocês em casa vão deixar 10 minutinhos. O meu aqui eu já vou retirar pra gente dar continuidade à aula, tá? Ok. Deixa eu colocar aqui de ladinho para abrir caminho. E agora a gente vai ver como prensar o bolo. Ok? Deixa eu limpar. O que acontece? Agora vocês vão entender por que eu gosto de fazer duas formas. Se vocês repararem direitinho, olha, esse bolo deu uma barriguinha aqui, ó, deu um relevozinho. Tem uns que dão até um barrigão. E aí você vê o pessoal que faz bolo, cortando o bolo, cortando na lateral, e isso não é necessário. Quando eu asso duas formas, na hora que eu vou prensar no aro, eu coloco assim. Então, olha que legal. Ele vai ficar retinho embaixo e retinho em cima. Vai ficar todo quinadinho embaixo e todo quinadinho em cima. Por isso que eu gosto de assar em duas formas, tá? Aí, esse bolo eu corto na metade. Então, para cortar a metade, eu posso fazer de duas formas. Posso estar usando esse cortador aqui, que é fabuloso. Esse aqui é da Wilton. Ele corta até 45 centímetros de diâmetro. Eu venho aqui, ó. Pronto, parti meu bolo no meio. Opa. Parti meu bolo no meio, ok? Pra
quem não tem isso em casa, existe uma outra forma. Deixa eu botar aqui. Eu vou pegar o bolo, deixa eu tirar aqui para vocês enxergarem. Vou botar isso para cá. Vou pegar uma faca. Vou pegar aqui a metade do bolo, ó. E vou demarcar, ó. Mas tem que cortar mesmo, tá? Vou pegar o fio dental. Tá aqui. Um fio dental. Pode ser linha? Pode. Mas o fio dental é mais higiênico, porque ele fica protegidinho aqui dentro. Vou passar em torno do bolo e colocando dentro do cortezinho que eu fiz, ó. Isso tem que ter atenção, que tem que colocar dentro do cortezinho, senão espatifa o bolo todo, ó. Aqui agora eu vou cruzar e vou puxar, ó. Cruzei, puxei. Olha só o resultado, que legal. Igual a esse, tá? E agora eu vou prensar o bolo. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que eu preciso de 2 bases firmes. Por quê? Porque eu vou botar peso aqui em cima. E aí eu tenho que colocar o peso e ela não pode descer, tá? Então, 2 bases firmes, mais o aro, tá aqui. Ok? Vou pegar um saquinho plástico, desses que a gente compra no rolo. Vou abrir. Ó, abro a lateral e o fundo. Prontinho. Aqui eu já tô com a calda e os recheios que eu fiz. Esse recheio de doce de leite, eu cozinhei o doce de leite na panela de pressão. Depois eu levei, né, depois de pronto eu coloquei na panela com 2 caixinhas de creme de leite e dei o ponto igual eu mostrei pra vocês aqui, tá? Então repara, ó, eu tenho 2 partezinhas bonitinhas, eu gosto de separar. E as 2 que ficam feinha, porque a parte de cima sempre não fica perfeita. Então por isso que eu gosto de assar 2 formas, porque aí eu tenho 2 bases retas. Eu vou começar com a base reta. Agora pode aproximar aqui que eu vou precisar que aproxime. Ó. Dando pra ver direitinho? Ok. Então, ó. Coloquei. Adoro essas garrafinhas de squeeze, porque cai a conta certa. Então, eu venho, ó, molhando o bolo com a calda, ó. Então, fica um bolo bem molhadinho, ó. Verifico, molhei ele todo. Vou vir com a primeira camada de recheio. Eu gosto de colocar no saquinho de confeitar. Aqui na frente, eu corto 2 centímetros, tá? Porque aí meu recheio vai ficar com 2 centímetros de diâmetro. E é legal fazer isso, porque o recheio fica todo igual no bolo. Então, eu não gasto recheio a mais e não tenho risco depois do meu bolo ficar saindo de lado, porque eu botei muito recheio, né? Então, ó, vou colocar aqui, ó. Então, ó, é um recheio caprichado também. Dou mais uma caprichadinha. Outro detalhe, eu não chego até o fim do bolo, tá? Eu deixo uma beiradinha do bolo ali, porque na hora que eu prensar o recheio vai chegar até lá, senão fica com muito recheio e sai, né? Sai, borra o bolo todo. Então, vou colocar a segunda camada, agora aquela camada mais feinha. Ó, pode deixar ele sempre aqui, que é pro pessoal ver o início, a prensa toda. Ó. Então, já vou aqui prensando, coloquei a segunda camada, molhei de novo, ó, bem molhadinho, ó. Agora é a camada de doce de leite. Então, ó.
Mais uma vez, ó, começo do centro. Não deixa dar buraco para ficar bastante recheio, ó. Você vê que é uma camada de recheio boa. Não precisa mais do que isso. Principalmente porque a gente faz com 3 camadas de recheio. Não precisa, ó. Venho no meio de novo com essa partezinha aqui, não é? Então, por isso que eu falo, se tiver dado um morrinho aqui, não tem problema. Por quê? Porque ela vai ficar no meio do bolo, ninguém vai ver. Então, ó, normalmente a terceira camada, gente, ó, ela fica assim mesmo, isso aqui é o certo. Quase que na borda, porque se eu montar o bolo todo aqui dentro e não ficar um pedacinho pra fora, na verdade eu montei no aro, eu não prensei. E quando eu prenso, ele fica um bolo mais firme, né? Eu já tive uma aluna que uma vez me perguntou assim, porque uma confeiteira falou que prensar um bolo é um crime, porque eu faço de tudo pro bolo ficar fofinho, e depois na hora que eu prenso, eu perco um pouco dessa fofura. Eu falei, realmente você perde um pouco da fofura, ela não tá errada não. Porém, você tem um bolo mais estável para o translado. Eu tenho que pensar que eu tenho que entregar esse bolo ou que alguém vai pegar e vai ter que chegar até em casa com ele, sem ele desmontar, tá? E quando eu prenso o bolo, isso me dá mais firmeza, mais segurança, tá? Mas eu falo com as minhas alunas, aí vocês é que vão decidir. Eu tenho que ensinar tudo. Mostrar o que é legal, o que não é, porque para tudo tem ponto positivo e ponto negativo. E aí vocês é que vão pesar o que é o positivo, o que é o negativo, o que você gosta mais e fazer da sua preferência, tá? Essa parte vai entrar assim. Então, o que eu tenho que fazer? Molhar primeiro, porque senão depois eu não consigo molhar direitinho por causa da casquinha, né, do bolo, ó. Molhei. E aí eu fecho, ó. Ó, e aí é isso aqui que é o prensal, ó. Ela vai entrar toda aqui bonitinho. Vou fechar. Ó. Posso até colocar um outro saquinho, ó, pra não ter contato com a madeirinha ali, né? Vou colocar a base em cima, ó. E vou colocar um peso. 5 quilinhos aqui em cima, ó. Repara que ela já desceu todinha, tá? Isso aqui pode colocar caixinha de leite, pacote de açúcar, o que tiver em casa, tá? Mas tem que colocar peso, pelo menos uns 5 quilos aqui. Dependendo do tamanho do bolo maior, você vai colocar mais peso, senão ele não desce. E isso aqui tem que ficar prensado pelo menos 3 horas. O ideal é 6, tá? Então, eu normalmente, de dia eu faço o bolo, faço o recheio, deixo tudo pronto. À noite eu venho e prenso e deixo ele na geladeira prensando. Até por isso que eu comprei esse pezinho, porque cabe na geladeira perfeitamente. Então, eu deixo prensando até o outro dia. No outro dia eu pego pra decorar, que aí o bolo tá perfeito. E o resultado, gente, é esse aqui, ó. Ó, o resultado do bolo prensado. Olha só. Retinho, quinado, perfeito e fofinho, ó. Olha aqui, gente, olha essa massa, olha. Fofinho, tá? E esse meu aqui, ele até passou um pouquinho do ponto, ó. Você vê que ele tá bem moreninho, mas eu não fiz outro pra mostrar pra vocês que não precisa. O que vai acontecer? Na hora que você faz, ele fica um pouco durinho, porque ele passou do ponto, ele fica ressecado. Mas quando você umedece o bolo, aí ele fica, olha aqui, úmido, ó, ele fica todo fofinho, ó. Então não precisa refazer o bolo. Óbvio que se queimar, aí ele vai amargar, vai dar gosto de queimado. Mas esse aqui não chegou a queimar, ele só ficou um pouquinho mais moreninho. Então eu já tive aluno que falou assim, nossa, eu joguei fora. Não joga fora, não joga, não dá gosto. Não fica ruim, tá? Dá pra fazer e olha aqui, ó. Fica fofinho, ó. Depois que molha, depois que prensa, olha aqui. Maravilhoso, ó. Ok? Então, ó, estamos encerrando por hoje. Aguardo vocês na semana que vem pra segunda aula.
onde a gente vai estar falando bolo de andares, como é que eu monto a estrutura, e vamos começar com uma decoração aí do Naked Cake, trazendo decoração para vocês aí já ver como é que a gente finaliza o bolo, tá? Até mais, até a próxima aula.